Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos pela salvação, bendizemos a ti, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela comunhão na tua igreja. Obrigado, Senhor, pela missão recebida de tuas mãos para proclamar a tua palavra, o Santo Evangelho. Ó Deus, nos dá graça, nos ajuda cada dia, nos capacita, Senhor, para fazer a tua obra. Abençoa os meus irmãos na cidade, no campo, no interior, no exterior. Guarda o teu povo, ó Pai, nos dá graça a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso texto é Esdras capítulo 7, versículos 12 a 18. Louvado seja o santo nome do Senhor. Versículos 12 a 18 para a nossa instrução. Nosso Deus operando, usando quem Ele quer. Deus usa do mendigo ao rei. Aqui é a figura do rei Artaxerxes. Vamos à leitura, Esdras 7:12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto da parte do rei e de seus 7 conselheiros eis mandado, para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazer do resto, da prata e do ouro, fareis conforme a vontade do vosso Deus. Querido Pai, Senhor da glória, nós estamos em tua presença. Te louvamos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade,
pela tua grandeza, operando maravilhas no passado, no presente, e enquanto a tua igreja estiver na terra. Guarda, meu Senhor, as nossas vidas, nos ensina a te servir com graça cada dia. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos a felicidade de acreditar na direção de Deus, na intervenção divina, no poder do Senhor em operar, dirigir as nossas vidas e nos dar os meios, nos fazer entender e entrar na presença de Deus com segurança, mediante o que Ele faz através de nós e por nós. É do conhecimento do mundo inteiro que o reino de Israel se dividiu. O reino do norte formado por 10 tribos e o reino de Judá formado por 2 tribos. É igualmente de conhecimento geral que o reino do norte, pela sua infidelidade e paganização com ídolos de toda a natureza, foi arruinado, destruído pelos assírios e não sobrou. Ainda hoje existem os iludidos, os tolos, que falam no aparecimento das 10 tribos. As 10 tribos, na verdade, não deixaram de existir. De todas as tribos, tinham pessoas que não toleravam a maldade espiritual, o culto a Baal, toda aquela farsa e falsificação da fé. E estes grupos pequenos ficaram no reino de Judá. Quando o reino do norte foi eliminado, Deus tinha preservado a semente de cada uma das tribos. Isto é motivo de glória, porque o nosso Deus não é pego de surpresa e a sua bênção jamais se retira daqueles que são fiéis. E os fiéis saíram do baalismo, da Jezabel e do Acabe. Os fiéis não entraram por aquele caminho, por aquela porta de iniquidades. Então, Israel é uma nação moderna e desenvolvida e mantém suas tribos, porque desde aquele tempo, precisamente em 722 antes de Jesus Cristo, o reino do norte deixou de existir, mas sobreviventes das tribos estavam agregadas ao reino de Judá. Passados os 70 anos da Babilônia, porque o reino de Judá também foi cativo, a diferença é que o reino do norte foi eliminado. Não tinha promessa de retorno. E o reino de Judá foi provado. Tinha promessa de retorno. O cativeiro foi avisado com antecedência. Será 70 anos. 70 anos de cativeiro. Existem aqueles numerologistas da Bíblia que dizem, e faz sentido, que Israel passou
490 anos de infidelidade em relação ao ano sabático, ou descanso da terra. E nesses 490 anos, o tempo negligenciado em relação ao descanso da terra dava 70 anos. O período que eles iam ficar do lado de fora e a terra ia descansar por não ter quem lavrasse. Não sei se isto corresponde. Faz sentido? Faz. Mas, na verdade, Deus estava operando. Deus continua operando. Quando terminou o cativeiro, o primeiro rei foi Ciro, o Coresh. Ciro, o rei que foi profetizado antes de nascer, mesmo sendo pagão. Deus conhece todas as coisas, vê tudo diante de si, e Deus sabia que quando terminasse o cativeiro, haveria um novo rei. Este rei seria o Ciro, ou Coresh, em hebraico. E este rei seria o instrumento de Deus para fazer o povo voltar. E não ia voltar como miseráveis, não. Ia voltar com autoridade, com estrutura, com condições. O Ciro liberou o povo para ir, para voltar e tal, mas só depois, no tempo de Esdras, é que é autorizado a reconstrução. E foi Artaxerxes, Esdras, capítulo 7, versículo 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. O rei Artaxerxes, como qualquer monarca daquele tempo, sabia que existiam muitos deuses na terra. Os deuses inventados, criados, mas ele reconhecia a existência do Deus do céu e o ministério do sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus. O decreto do rei: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, sejam sacerdotes ou levitas, o que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Total liberdade para o Esdras ir e levar quem ele entendesse. Agora, no versículo 14, olha o que o rei diz. Porquanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, és mandado. É como se ele fosse autorizado pelo rei, pelos interesses do reino, para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. O rei mesmo apresenta o sacerdote Esdras como tendo a lei de Deus em suas mãos. O versículo 15, o decreto do rei diz assim:
e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Isto é um documento. Isto é um documento válido, poderoso da vida de Israel. Mesmo não havendo tanta regularidade em Israel, não havia regularidade, mas havia sim a presença de Israel. Havia sim, tem o documento na Escritura, que aquela terra era de Israel, que o rei permitia quem quisesse voltar para sua terra voltasse, e tudo ordenado por causa da mão de Deus. No versículo 14 ele diz, da parte do rei e dos seus conselheiros, 7 conselheiros, 7 ministros do rei, para fazer inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Tinha nada de aventura, nada de criatividade ou invencionice. Era tudo muito bem feito e convincente, ao ponto de Deus usar o incrédulo. Aqui no versículo 15 ele diz, para levares o ouro e a prata, que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. É um documento, é algo grandioso, falando de um tempo que Judá estava vazia, Judá estava numa situação triste, porque haviam falhado, haviam seguido a casa de idolatria, a casa de Acabe, a casa de Jezabel. Estavam seguindo a casa de Jeroboão e não a casa de Deus. Estavam vivendo a experiência do pagão e não a experiência do judeu. É maravilhoso entender. O rei autoriza que os conselheiros façam doações. E fizeram. O versículo 15 diz, para levar a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Senhor Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Não tem como dissociar Jerusalém, o templo, o Senhor, não tem como dissociar, porque está tudo ali harmonizado na presença de Deus. É algo grandioso para o nosso coração, para o nosso pensamento. É grandioso isto. Aqui no versículo 16, ele diz, e toda a prata e o ouro que acharem em toda a província de Babilônia. A prata e o ouro, ele não está autorizando saque aos tesouros, ele está autorizando que o povo faça doações.
Ele autoriza todo o ouro, toda a prata que eles acharem, puderem conquistar em Jerusalém. Eles façam isto para as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecem para a casa de Deus. Era uma palavra que o sacerdote Esdras ouvia certamente com muito regozijo, com muito gozo, porque o que ele estava vendo, ele tinha o conhecimento das promessas, mas até então não conhecia. Então, meus queridos, nós vemos aqui o crescimento, nós vemos aqui a responsabilidade, o crescimento na obra de Deus, o crescimento na família de Deus, o crescimento entre os judeus que estavam no estrangeiro. Eles estavam ali por necessidade, por conveniência, porque negligenciaram o culto ao Senhor. E o Senhor agora entrega todos eles na mão do rei. O rei prende uma reca grande de homens judeus. E ele autoriza o gasto de todo aquele dinheiro. No versículo 17 diz: portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e com as suas libações. Oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. E neste último versículo ele diz também: o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazei do resto, da prata e do ouro. Era um milagre a mais. O rei pagão autorizar a festa, colocando em evidência a chamada, a vocação e a aprovação do sumo sacerdote Esdras, o sacerdote Esdras, o escriba da lei de Deus, como o rei chama, e estava tudo autorizado. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazer do resto da prata e do ouro, fareis, conforme a vontade do vosso Deus. Temos momentos especiais na vida de Esdras, como sacerdote de Deus, na vida do rei, e quando a gente observa o contexto daquele tempo, não havia nada de comprometedor da parte dos judeus. Alguns que haviam sido, digamos, repreendidos pelo sacerdote, pelos profetas, no caso da saída de Esdras voltando para Jerusalém, a autoridade real, o rei autorizando. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a grandeza de Deus.
no tempo da dificuldade. Israel no cativeiro e Deus ordenando a palavra através do Espírito e usando o homem que tinha poder para reverter a situação e também para aprovar. Que Deus abençoe e guarde cada um. A nossa intercessão hoje é pelo irmão Elias Felipe, pela irmã Eunice, por toda a família. Que Deus possa abençoar e guardar os nossos amados irmãos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, Pai, agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela vida. Ó Senhor querido, manifesta o teu poder na vida da igreja, dá graça ao teu povo, opera maravilhas, meu Senhor, nos dando a capacidade de eliminar, meu Senhor. Guarda, Senhor, cada servo teu. Nos dá, ó Senhor, a graça e a capacidade para eliminar tudo aquilo que podemos eliminar, obedecendo a tua palavra, interpretando o teu gesto de poder, mesmo usando das autoridades constituídas que não te conhecem, Senhor, mas honra através da oração da tua igreja, através da fidelidade dos teus servos. Guarda cada um. E agora te apresentamos o irmão Elias, a irmã Eunice, toda a família. Guarda eles, ajuda eles, dá vitória, dá saúde, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Nos ensina a cada dia a te servir. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Deus abençoe cada um. Se o Senhor permitir, a gente volta. Amém.